muito bem-vindos. Agora a gente vai trazer o case da Renova. E o que é legal aqui, a ideia aqui, é que vocês estão num fórum menor, que vocês conheçam a experiência de clientes como vocês, que tiveram dificuldades como vocês, e depois de ouvir o case estruturado, montadinho, com todo o storytelling, vocês têm a oportunidade de fazer perguntas para conseguir endereçar as traves que vocês sabem que vão acontecer nas empresas de vocês. Então, eles provavelmente tiveram as mesmas dificuldades que vocês têm, tá? No final, eu trago alguém da SAP para ajudar a responder as perguntas de vocês, além da experiência deles, para as possibilidades que a SAP tem. Sejam muito bem-vindos. Ah, peraí, antes, eu tenho que dar um recadinhos da paróquia. Não sei quem estava aqui ontem, se vocês viram que aqui temos uma grande inovação da humanidade, que é juntar duas coisas que são muito boas, algodão doce e sorvete. Por que alguém não tinha pensado nisso antes? Se vocês entrarem no minhaviagemexecutiva.com.br, só de se cadastrarem lá, vocês já ganham esse magnífico, maravilhoso sorvete de nuvem, ok? minhaviagemexecutiva.com.br. Gente, a audiência é de vocês, eu volto no final para as perguntas. Eu tenho que deixar o microfone. É uma boa ideia, sei lá. Obrigada, Juliana. Gente, bom dia. Vocês estão me escutando? Tá tudo certo? Tá dando para ouvir? Bom dia, meu nome é Paulo Massara. Eu trabalho na Fundação Renova junto com a Lívia. Eu sou o CIO da Fundação Renova. A Lívia é a coordenadora de serviços administrativos. A Fundação ela tem uma característica de espaçamento grande e um espaçamento remoto, e nós precisávamos de uma solução para poder cobrir esse território de uma forma mais consistente, de uma forma mais transparente. Eu vou explicar um pouquinho o que é a Fundação Renova e aí, na sequência, a Lívia vai me ajudar aqui na apresentação do concurso. Então, assim, o que é a Fundação Renova, né? Aliás, o que uma fundação está fazendo aqui, né? A fundação, ela é um organismo que foi criado após o rompimento da barragem de Fundão e Mariana em 2015, e ela tem a missão de fazer a reconstrução e a reparação de todo o acidente que aconteceu. Ela cobre hoje, ela foi fundada através de um TETAC, que é um termo de ajuste de conduta, realizado entre as três mantenedoras que nós temos, que é a Vale, a BHP e a Samarco, e mais o governo federal e os governos estaduais. Recentemente a gente teve uma primeira revisão de TETAC, criando chama um TETAC de governança, onde foram incluídas algumas outras cláusulas para a fundação cumprir. Então, ela está aqui pelo mapinha que você pode ver aqui. A gente atua basicamente no interior de Minas Gerais. A gente atua de Mariana até a foz do Rio Doce, em Linhares. Nós temos hoje em torno aí de 15 escritórios administrativos, tem de todos os tamanhos, pequenos, escritórios pequenos, escritórios grandes. E isso tudo ao longo da Calha do Rio. Isso aí nós estamos falando aí de 670 quilômetros, mais ou menos, de extensão. E é no interior, não tem a infraestrutura das grandes cidades. Muitas das cidades, a infraestrutura de telefonia, a infraestrutura de telecom é totalmente precária. E é onde a gente atua. Então, nós tínhamos algumas dificuldades com relação a isso, porque o concurso também ele veio para cobrir uma lacuna que a gente tem grande, que é dada a todo o contexto da fundação e dada tudo que o mercado tem hoje, que é a questão de mobilidade. A mobilidade é extremamente importante para a fundação. Assim, nós temos diversos aplicativos da fundação e todos eles são baseados em mobilidade, porque a gente uma hora está num lugar, uma hora está em outro, precisa estar numa reunião um dia em Brasília, no outro dia está numa reunião em São Paulo, no outro dia está lá numa reunião lá numa cidadezinha do interior. Então, assim, essa mobilidade é importante para a fundação. A Lívia vai falar um pouquinho agora aqui do que é a implantação do concurso dentro da fundação, alguns números. Eu acho que esse é um caso bem interessante. Bom dia, gente. Como a Massara falou, a fundação nasceu através de uma tragédia, então os nossos processos foram implantados emergencialmente.
E o nosso processo de viagens não foi diferente. Assim, ele começou um processo totalmente operacional e burocrático, né, com números altos de viajantes. Praticamente todos os nossos colaboradores realizam viagens para atender a fundação em todo o território. E a gente viu a necessidade de melhorar esse processo. Falando um pouco do nosso processo, como ele era realizado, né, antes da nossa implantação, a gente tem mais ou menos, são 700 colaboradores que viajam, com uma média de 20 mil viagens por ano, e em 200 localidades. E o maior problema que a gente tinha é que essas localidades, muitas vezes, elas não possuem acesso a e-mail, não pega telefone. E aí, quando as pessoas iam fazer prestação de contas de uma cidade para outra, tinha dificuldade de pegar o recibo, enviar o recibo via malote, porque a gente não conseguia receber nos nossos escritórios. Além disso, para a solicitação de viagens, precisava de um e-mail de confirmação da agência de viagens, a pessoa não conseguiria responder de forma imediata e acabava perdendo as viagens. Por isso que a gente chegou num consenso que a gente precisava melhorar e automatizar esse processo, dando mais autonomia para os nossos colaboradores. E em relação à prestação de contas, a gente tem uma média de 1.500.000 mês de prestação de contas de despesas dos nossos funcionários. E era um processo totalmente manual. A gente formou um pool de prestação de contas, uma média de 20 pessoas, assistentes administrativos, para fazer as prestações de contas para os nossos colaboradores, mas que envolviam inúmeros papéis, formulários que são enviados para essas cidades-chaves para o pool fazer essa prestação. E a gente viu um risco muito grande também por não seguir políticas. Assim, era difícil o contato com esses colaboradores, a gente não tinha uma política e que nos assim, que dava segurança ao nosso processo. Então, são, né, alguns números, são 120 horas de média de aprovação de prestação de contas, com 1 milhão de notas e de cupons fiscais que eram arquivados por ano. Essas 20 pessoas do pool de prestação de contas com 50 mil itens de despesas. Com esse processo totalmente manual veio a questão da implantação do nosso concurso. A gente optou por dividir a implantação em 2 módulos. Implantamos agora, em agosto, a primeira etapa da prestação de contas do Expense. E depois dessa implantação desse módulo, vamos seguir para a implantação do Travel. Então, a gente teve um prazo de 2 meses para essa implantação desse processo. Ele começou agora, então está bem recente, assim. E a gente tem toda uma integração com o SAP. Contratamos uma consultoria externa que foi fundamental também para a nossa implantação, para o sucesso da implantação. Tivemos uma equipe da Fundação de projetos full-time para essa implantação do concurso. Foram 30 pessoas envolvidas nesse processo. E para esse processo, assim, ele foi totalmente integrado com as nossas políticas de compliance. A Fundação ela é altamente auditada, então o concurso ele consegue passar para a gente essa segurança das pessoas não conseguirem prestar conta fora da nossa política. A Fundação optou também por retirar a necessidade de arquivamento dos documentos. A partir do momento que o nosso colaborador tira foto, faz o seu relatório, o relatório é aprovado, todos os documentos, os cupons fiscais, eles podem ser automaticamente descartados. Fizemos uma consulta com o jurídico e com o compliance, então o risco é baixo em relação à guarda dos documentos. O investimento para a guarda é muito maior do que o risco que a gente possui de manter esses documentos na fundação. A gente viu a necessidade de treinar os nossos colaboradores. Por mais que o concurso ele é altamente didático, a gente achou importante compartilhar essa melhoria com os nossos colaboradores e treiná-los. Muitos não fizeram treinamento, mas conseguem fazer o uso do sistema por ser muito didático. Mas há pessoas que
possuem aquele perfil de ver a demonstração, de tirar dúvidas, então a gente seguiu por essas duas formas. Hoje a gente tem uma percepção de muita positividade assim, dos nossos colaboradores, principalmente pela autonomia que eles possuem e principalmente pela liberação dos papéis, de perder recibo, de não conseguir enviar os recibos. Então, a gente ainda não tem um mês, né, praticamente, da implantação do concurso, mas a gente vê essa percepção bem positiva. E agora a segunda etapa vai ser a implantação do Travel. Hoje a gente tem uma agência de viagens que já está homologada no concurso, para a gente fechar o nosso ciclo, com uma previsão de também 2 meses para essa implantação. Aqui. O importante, eu acho que assim, eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, porque além de ser, quando a fundação começou, eu acumulava 2 funções. Eu era a pessoa responsável pela parte de tecnologia e era responsável pela parte administrativa. E sei o quanto a fundação ela nasceu com uma quantidade muito pequena de pessoas. A gente estava programado para ter 50 pessoas e hoje nós temos em torno de 600 pessoas que são próprias, né? E tem aí mais ou menos uns 5 mil pessoas que prestam serviço. Então a fundação cresceu muito. E da parte interna, o desafio de administração de viagem das pessoas pelo território todo é muito grande. Então a gente já sabia da dificuldade que é da área administrativa, ter que fazer essa contabilização, ter que fazer cobrança. Nós já chegamos a ter números expressivos aqui, nós já chegamos a ter 3 milhões de caixa em aberto de prestação de viagem, porque o pessoal viajava e não prestava conta, então aí o financeiro ficava louco, não, eu estou aqui com caixa aberto, tem 3 milhões de prestação de viagem que não foi feita. Então nós chegamos a ter um volume alto de caixa em aberto, e que isso também era bastante complicado, né, para a fundação. E o outro motivo enorme, igual a Lívia falou, foi a questão de transparência. Nós temos diversos stakeholders e são stakeholders que vão desde o governo até a comunidade. Então, a gente tem Ministério Público, a gente tem Governo do Estado, Prefeitura, nós temos as mantenedoras, então nós temos diversos stakeholders. E esses stakeholders, eles nos cobram bastante a transparência no gasto do dinheiro que é aportado à fundação, porque cada centavo que é aportado ali é aportado para ser gasto com a comunidade, né, digamos assim, com a comunidade que foi atingida. Aqui, rapidamente, assim, nós fizemos uma integração do concurso com a SCC. Não sou no técnico, tá? Se alguém precisar de alguma explicação mais técnica, o pessoal da minha área pode ajudar aqui, mas é uma integração simples, não teve nada de complicado. Agora, essa integração ela foi feita baseada em um conceito que a Fundação tem, que é um conceito de se ter poucos sistemas e bons sistemas. Para começar, a fundação, ela nasceu no mundo cloud, ela é toda cloud, ela não tem nada, nós não temos um servidor, até tudo em nuvem, inclusive a telefonia nossa também é nuvem, então não tenho nada. E aí todos os processos da fundação que a gente tem tentado, que a gente tem encontrado dentro da fundação que precisa da ajuda, da contribuição da TI, a diretiva que a gente dá é a diretiva que seja em cloud. Então, quando nós aportando o assunto viagens, nós fizemos uma pesquisa no mercado e assim, o que seria mais interessante? Como nós já temos o SAP, que para a gente é extremamente importante por ser auditável, por ser rastreável, por outros motivos, e aí nós partimos para uma solução que é uma solução também da mesma linha e uma solução em cloud. Então, nós contratamos o concurso, fizemos um breve namoro, partimos para a execução, e nós temos outras ferramentas também que nós estamos usando e já apresentamos aqui em alguns outros momentos aqui hoje no SAP Now, que nós temos DocuSign, temos essa parte toda tem a Ariba, que nós implantamos também agora, não tem 2 semanas que nós colocamos a Ariba no ar. Então, assim, nós estamos caminhando para manter esse mundo em cloud. Isso aqui é só um pouco da conectividade, né? Nós temos os escritórios são ligados através de VPN, mas como eu falei com vocês, é tudo em cloud para poder facilitar
para poder facilitar a administração. O outro, obviamente, também para poder dar mais mobilidade, né? Nós hoje temos cerca aí de 30 aplicativos de mobile, desde o Office 365 até aplicativos específicos da Fundação, e eles são de grande importância com relação à mobilidade. E o Concur é mais um deles, também foi um outro fato também que nos ajudou bastante, que quando traz essa questão de mobilidade, se precisa que a pessoa tenha condição de fazer prestação de conta onde ela estiver, a hora que ela quiser, com o recurso que ela tiver, um recurso 4G e por aí vai. Então o Concur ele foi decisivo para a Fundação nesse sentido. Isso aqui é só uma lâmina dizendo o que nos move a Fundação, né? A Fundação então, ela é uma extremamente integrada. Nós temos 3 pilares, né? Um pilar de social, um pilar ambiental e um pilar de infraestrutura. E a gente trabalha neste contexto aí, numa região bastante carente. É isso que a gente queria apresentar. É simples, não tem nada de outro mundo. Acho que não entendo que seja muito diferente de outras empresas, mas é a contribuição que a Fundação gostaria de dar para o evento. Obrigada, gente. Quem tem perguntas? Bom dia, eu sou o Carlos, trabalho na ISA CETEP. Quando implantou o módulo de viagem, esse módulo ele checa fundo em algum módulo no CO, no FM, na hora da abertura da solicitação, na conciliação dessa prestação de conta? Sabe informar? O que é que perguntou? Você podia repetir que eu vou ter que colocar o fone. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Carlos, tá? Eu trabalho na ISA CETEP e aí a gente está bem interessado nesse projeto. E eu queria saber o seguinte, quando o funcionário, o colaborador faz a prestação de contas e ele checa fundo no módulo CO, no módulo FM, ou ele faz como se fosse um adiantamento de solicitação e depois faz a conciliação? Tá, eu vou chamar meus colaboradores aqui, porque, igual eu falei, assim, eu não sou a pessoa que mais. Bom dia. Bom dia. Como o Paulo falou, a gente fez só a implantação ainda do Expense. No Expense a gente teve a oportunidade de ativar o budgeting, mas não foi optado pela Fundação Renova, ok? A gente poderia utilizar essa funcionalidade que tem no módulo Expense, ou até fazer algumas chamadas do Concur para o SAP, verificando o saldo de centro de custo, saldo de alimento PEP, diagrama de rede, né? Conforme fosse a necessidade nossa lá da empresa, mas ainda não fizemos. No projeto de Treva existe a expectativa para que no momento que as solicitações de viagem forem criadas, implementadas, que isso seja feita, essa consulta, né, para poder ver a viabilidade ou não de uma viagem que está sendo criada, solicitada, todo um planejamento de uma viagem que vai ser feita dentro do modo de travel. Mas seria possível sim, a gente não ativou o budgeting dentro do Expense, ok? Ok, obrigado, hein? Gente, a Fê vai ficar aqui para responder qualquer pergunta que eles não souberem ou que não for sobre a Renova especificamente. Mais alguém? Eu trabalho com o Carlos também. E como ele disse, a gente está fazendo um controle melhor de expenses, né? Então, hoje a gente tem a plataforma Latour, que faz todo esse suporte para a gente de viagens, e a gente está migrando para a Flytour. Hoje vocês possuem essa plataforma que faz todo esse gerenciamento para vocês, de viagens, de hotel, de passagem. E a segunda pergunta é como que vocês conciliam esse expenses dentro do módulo, trazendo do SAP junto com a despesa da plataforma. Eu vou te responder a parte da agência. A agência é o seguinte, nós trabalhamos como agência de turismo desde o começo da fundação. E aí, assim, nós tínhamos duas
duas saídas, né? Ou a gente ia para uma agência de mercado, que já estava consolidada, que a gente conseguiria fazer esse tipo de trabalho, ou então a gente desenvolveria um fornecedor. O que acontece é que a cultura da Fundação ela é muito forte, essa questão de desenvolvimento de fornecedor. A gente não tem hábito de abandonar o parceiro simplesmente porque ele não nos atende tecnologicamente. Então, a gente fomentou o desenvolvimento junto com o fornecedor, que chama Gema Turismo, lá de Belo Horizonte. Eles entraram com uma parte, obviamente foi um investimento, a Fundação fez um investimento neles, eles fizeram uma outra parte do investimento e eles hoje já terminaram a capacitação para poder nos atender nessa parte, que é muito a parte do travel, que é a parte que a gente vai entrar. Ok? Tem a parte de... Bom, com relação à conciliação das despesas, se é uma despesa que vai ser reembolsada ao funcionário, dentro do concurso você tem uma parametrização que você consegue associar um código de fornecedor àquele funcionário que está fazendo um relatório de despesa, ok? Se é uma despesa relacionada a cartão de crédito, né, existe toda uma configuração que você determina o tipo de cartão de crédito, os tipos de cartão de crédito que a empresa trabalha e associa uma conta, geralmente uma conta transitória, que vai ser a ponte para a conciliação entre a despesa que é prestada pelo colaborador e a fatura que você vai receber mensalmente, né, para poder fechar todo o processo de prestação de contas, ok? Vamos lá, gente. Dou-lhe uma. Mais alguma pergunta? Essa é a melhor parte da palestra, quando vocês conseguem realmente trazer o conteúdo que a gente propõe para vocês de uma forma que faça sentido para a realidade que vocês têm. Alguma pergunta mais específica? Não? Então, vou agradecer, muito obrigada por trazerem a experiência de vocês de uma forma tão rica para a gente.